Você chega do campo com o peito arfando. A roupa pesa de suor e poeira, gruda nas costas, arranha o pescoço. Suas mãos ainda estão com cheiro de terra e de trabalho. Você aperta e solta os dedos, como quem tenta soltar a tensão do dia, mas a tensão não vai embora. Ela só muda de lugar. Porque antes mesmo de você alcançar o pátio, você ouve música, passos correndo, gargalhadas estourando como faísca, panelas batendo, um som de festa dentro da sua casa. Seu corpo para sozinho. O coração dá um salto que não combina com cansaço. O que é isso? A pergunta nasce no peito e sai pela boca com um gosto de ferro, como se a língua já pressentisse que vem coisa que corta. Você está do lado de fora, e a casa está viva. A casa respira alegria, e você respira desconfiança. Você puxa um servo pelo braço, não com brutalidade, mas com urgência. O servo treme um pouco, porque seu olhar é o olhar de alguém que sempre fez tudo certo, e por isso acha que tem o direito de entender tudo. Você pergunta rápido, seco, como está escrito em Lucas 15:26, o que está acontecendo? O servo engole em seco. A garganta dele faz um som pequeno. A resposta vem como flecha, reta e impossível de desviar. Lucas 15:27. Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Seu irmão voltou. A palavra voltou bate em você como uma porta na cara. Sua mente corre mais rápido do que suas pernas. Imagens sobem como fumaça. O dia em que ele sai, o dia em que ele pede a parte da herança, o dia em que você fica. O dia em que você fica, e fica, e fica. E agora, festa. Para ele. O sangue sobe. Você sente o calor no rosto, a mandíbula travar. Não é só raiva. É uma mistura de incredulidade com injustiça, como se o mundo tivesse quebrado uma lei sagrada. Quem erra paga. Quem acerta recebe. Só que aqui, quem erra recebe música. Você não entra. Você trava no portão. Sua sombra fica no chão como um limite. E Lucas 15:28 acende por dentro de você como um diagnóstico, mas ele ficou indignado e não quis entrar. Você escuta a festa como quem escuta um veredito contra si. Cada risada lá dentro parece dizer, você não importa. Cada copo batendo parece dizer, seu trabalho não valeu. E o mais terrível, você sente uma coisa que te assusta, você não consegue se alegrar. Não consegue. Você pensa, eu deveria estar feliz, meu irmão está vivo, mas por que isso me machuca tanto? A pergunta te quebra por dentro, porque ela mostra que há um lugar em você que não é tão limpo quanto sua obediência. Você fica parado, do lado de fora, como um juiz sem toga. A festa vira tribunal, lá dentro, celebração, aqui fora, acusação. E então, passos. Você ouve passos que não correm. Passos firmes, decididos, atravessando o limiar. Não é servo. Não é administrador. É ele. O pai. Ele sai. Ele mesmo. Ele expõe a própria honra na rua, diante de gente, diante de olhares, diante da aldeia que comenta tudo. Lucas 15:28 não deixa você fugir. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Insistiu. Você esperava a bronca. Esperava a ordem. Esperava, entrecalhe a boca. Mas ele insiste como quem quer salvar. Ele insiste como quem vê um filho se perdendo, sem sair de casa. O pai para diante de você. O rosto dele tem marcas de alegria recente, mas também tem preocupação real. Ele olha nos seus olhos como quem não quer perder nenhum detalhe do que está te matando por dentro. E você explode. A raiva que você tenta controlar há anos encontra uma fresta e escapa inteira. Sua voz sai mais alta do que você planeja. O peito sobe e desce, e as palavras vêm com gosto de cobrança. Lucas 15:29. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Enquanto você fala trabalhado como um escravo, seus dedos apertam o ar, como se você finalmente segurasse a prova do seu sofrimento. Suas unhas quase entram na palma. Você se ouve dizendo escravo, e uma parte de você se assusta. Porque você percebe, no meio da frase, que você não se sente filho.
Você se sente funcionário. Você se sente mão de obra. Você se sente saldo positivo. Você continua, como quem despeja anos de contas guardadas no coração. Anos de madrugar. Anos de ficar. Anos de ver o pai sofrer pela ausência do outro, e você ali, invisível, achando que seu esforço compraria um lugar especial. Mas o lugar especial nunca chega do jeito que você imagina. E então você aponta com palavras. Você não aponta, meu irmão. Você aponta ele como se fosse um estranho, Lucas 15:30. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, tu matas o novilho gordo para ele. Esse teu filho. Você percebe? Você não diz, meu irmão. A frase te trai. Ela revela a distância. Você está em casa, mas longe. Perto, mas ausente. Correto, mas frio. Religioso, mas sem alegria. E o pai ouve tudo. Ele não interrompe. Ele deixa você derramar. Ele deixa sua ferida aparecer. Porque se ele cura antes de expor, você nega que está doente. Quando você termina, sua garganta dói. Sua respiração fica irregular. Você espera que ele rebata, que ele discuta mérito, que ele faça uma planilha moral. Mas o pai não entra nesse jogo. Ele dá um passo mais perto. Tão perto que você sente o cheiro dele, cheiro de casa, cheiro de pão, cheiro de gente. E ele fala baixo, como se as palavras fossem remédio. Lucas 15:31 acontece no ar. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Meu filho. A palavra entra no seu peito e encontra resistência. Porque você vive anos se chamando de servo por dentro. Agora ele te chama de filho por fora. Você pensa, como assim tudo é meu, se eu nunca senti que era? O pai continua. E as frases dele não têm ironia, não têm sarcasmo. Tem convite. Ele aponta para dentro, para a música, para o cheiro de carne, para o som do riso. E ele diz, Lucas 15:32, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Este seu irmão. O pai devolve a palavra que você tentou negar. Ele não permite que você apague o laço. E agora o tempo parece suspenso. A porta está ali, aberta. A festa está ali. O pai está aqui. Você está no portão. E o texto não termina com você entrando. Não termina com você saindo. Não termina com você pedindo perdão. O texto termina com uma porta aberta e um coração exposto. Porque a história não é só sobre o pródigo que volta. É sobre o filho que fica, e se perde na própria justiça. E enquanto você encara a porta, uma verdade começa a latejar. Dá para estar perto das coisas de Deus e ainda assim não estar dentro do coração do Pai. Agora, respira. Porque séculos antes desse portão, outro homem também fica do lado de fora, e também se acha certo, e também se recusa a celebrar a graça. Ele não fica num portão de casa. Ele fica num telhado quente, com o corpo cansado, e a raiva fervendo quando Deus faz o que Deus faz. O nome dele é Jonas. E Jonas está na cidade que ele quer ver queimar. Ele anda rápido, com passos duros, como se cada passo dissesse eu avisei. Ele sente o estômago embrulhar, porque a cidade não está gritando, não está em pânico, não está caindo. A cidade está mudando. Os inimigos dele jejuam. Os inimigos dele choram. Os inimigos dele se vestem de pano de saco. Eles se humilham. E Deus se compadece. E Jonas não aguenta. Jonas 4:1 e 2 explode na boca dele. Ele não fala como um profeta vitorioso. Ele fala como um homem ferido pela misericórdia que não cai onde ele quer. Mas Jonas ficou muito descontente e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Não foi isso que eu disse, Senhor, quando ainda estava em casa. Foi por isso que me adiantei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, um Deus que se arrepende de enviar o mal. Olha a loucura, Jonas fica com raiva, porque Deus é bom. Ele prefere justiça sem misericórdia. Ele prefere punição sem restauração.
Ele prefere estar certo do que ver gente voltar. E Jonas sobe. Ele se senta do lado de fora da cidade. Jonas 4:5. Ele saiu e sentou-se a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele espera fogo. Ele espera notícia ruim. Ele espera o momento em que vai dizer: eu tinha razão. Você sente a semelhança? Jonas está do lado de fora, assim como o irmão mais velho está do lado de fora. Dois homens do lado de fora, de uma festa que não parece festa para eles. E Deus faz algo estranho. Deus não manda um raio. Deus manda uma planta. Jonas 4:6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas e aliviar o seu desconforto. E Jonas ficou feliz por causa da planta. Jonas fica feliz por uma planta. Não por uma cidade salva. Não por vidas restauradas. Ele fica feliz por algo que toca o conforto dele. E de manhã, Jonas 4:7. Mas ao amanhecer do dia seguinte Deus enviou um verme, que atacou a planta, e ela secou. A sombra morre. O sol bate. Jonas sente o calor como bofetada. A cabeça dói. A pele queima. E Jonas 4:8 diz: quando o sol nasceu, Deus enviou um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas de modo que ele quase desmaiou. Ele desejou morrer e disse: melhor para mim é morrer do que viver. Jonas prefere morrer, do que viver num mundo em que Deus perdoa quem ele não quer perdoar. E Deus pergunta, Jonas 4:9, você tem alguma razão para ficar tão irritado por causa da planta? Jonas responde com raiva, como o irmão mais velho responde com raiva, tenho. Estou irado a ponto de querer morrer. E então vem a flecha final, Jonas 4:10 e 11, mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha trabalhado nela nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e morreu numa noite. E Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e também muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Não deveria eu ter pena? Deus coloca Jonas no lugar dele. Deus está dizendo, você mede o mundo pela sua régua. Eu meço o mundo pelo meu coração. E Jonas fica sem resposta no texto, como o irmão mais velho fica sem resposta no texto. Dois finais abertos. Duas portas. Uma festa. Uma cidade poupada. E uma pergunta que atravessa os séculos e encosta na nossa pele hoje. Você consegue celebrar quando Deus é bom com quem você acha que não merece? Agora segura firme, porque existe uma terceira cena que une as duas. E não é numa casa. Não é numa cidade inimiga. É num barco pequeno, no escuro, com medo segurando a garganta de homens que juram que vão morrer. Eles remam até as mãos doerem. O vento corta. A água entra. O barco rende como se fosse partir. E Jesus não está em pé dando ordens. Jesus está dormindo. Marcos 4:38 te coloca dentro. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Você sente a indignação deles? Não é só medo. É acusação. Não te importas? É o mesmo tom do irmão mais velho, eu te sirvo, e tu nunca me deste. É o mesmo tom de Jonas, eu sabia que tu és assim. Gente perto de Deus, questionando o coração de Deus. Jesus abre os olhos. Ele levanta. O barco balança. A água bate na canela. Ele não grita com o vento porque está nervoso. Ele grita porque tem autoridade. Marcos 4:39 acontece como golpe. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. Acalma-te. O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. O som muda. O caos retrocede. E então Jesus olha para eles, e faz uma pergunta que parece atravessar você também. Marcos 4:40. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé. Eles tremem. Marcos 4:41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Ele é o mesmo coração que sai ao portão para chamar o filho amargo.
Ele é o mesmo coração que pergunta a Jonas se Deus não deveria ter compaixão. Ele é o mesmo coração que acalma o mar e confronta a acusação escondida no não te importas. Agora conecta. O irmão mais velho está do lado de fora porque acha que a casa funciona por mérito. Jonas está do lado de fora porque acha que misericórdia é fraqueza. Os discípulos estão no barco acusando porque acham que silêncio é descaso. Mas em cada cena, Deus revela o mesmo segredo. Ele é Pai. Ele é compassivo. Ele é Senhor. E a pergunta não muda. Você entra? Você aceita? Você confia? Volta para o portão. A música ainda toca. O cheiro do novilho assado ainda invade a rua. O Pai ainda está diante de você. Seus olhos não estão te pressionando, estão te convidando. Você olha para dentro e, por um segundo, você vê o pródigo, seu irmão, com roupa simples, talvez ainda com marcas de viagem, olhos úmidos, mãos tremendo enquanto segura um pedaço de pão como se fosse a primeira vez que come como gente. Ele ri e chora ao mesmo tempo, sem saber onde colocar a gratidão. E você pensa, eu trabalhei, eu fiquei, eu mereço. Mas o Pai não te trata como empregado. Ele te trata como filho. E Lucas 15:31 continua ecoando como sussurro que tenta quebrar o gelo do seu coração. Meu filho, você está sempre comigo. Sempre comigo. Essa é a chave. A recompensa não é um cabrito. A recompensa é presença. Só que presença sem intimidade vira peso. Obediência sem amor vira contabilidade. Serviço sem alegria vira prisão. E hoje? Hoje você pode estar na igreja e ainda estar no portão. Você canta, mas por dentro compara. Você serve, mas por dentro cobra. Você obedece, mas por dentro sente que Deus te deve. E quando Deus derrama graça em alguém que você não aprova, você trava. Você se indigna. Você não entra. Quem é esse teu filho na sua boca? Quem é a pessoa que você até aceita que Deus salve, mas sem festa, sem abraço, sem novilho, sem honra? Qual perdão de Deus na vida de outra pessoa te ofende? Onde a sua justiça virou amargura? E mais fundo, quando você ora como filho ou como escravo? Porque o Pai não sai para te humilhar. Ele sai para te trazer para dentro. O veredito espiritual desta noite é simples e pesado. Você não é chamado para negociar com Deus, você é chamado para morar com o Pai. Morar com o Pai. E morar com o Pai significa aprender a alegria do Pai. Significa deixar o coração dele corrigir o seu. Significa parar de medir gente pela sua régua e começar a enxergar gente pelo amor que te alcança também. O espelho está aqui. Talvez você seja o irmão mais velho sem perceber. Talvez você seja Jonas com uma sombra que você ama mais do que a salvação de Nínive. Talvez você seja discípulo no barco, acusando Jesus no meio do vento. Não te importas. Mas olha o que Deus faz em todas as cenas. Ele vem. Ele sai. Ele pergunta. Ele insiste. Ele acalma. Ele chama. Ele te chama de filho. E o convite agora não é para você prometer que vai fazer melhor. O convite é para você entrar. Entrar na alegria. Entrar na graça. Entrar na presença. Entrar como filho. Se você quiser responder, não com palavras decoradas, mas com sinceridade, faz isso comigo agora. Pai, eu confesso, eu fico do lado de fora por dentro. Eu faço, eu sirvo, eu obedeço, mas às vezes eu me sinto escravo e não filho. Eu guardo contas no coração. Eu comparo. Eu julgo. Eu travo quando o Senhor é bom com quem eu não acho que merece. Hoje eu ouço tua voz dizendo, em Lucas 15:31, meu filho, você está sempre comigo. Então eu largo a planilha. Eu largo a amargura. Eu largo o orgulho. Eu entro. Eu volto para o teu coração. Me ensina a celebrar a tua graça. Me dá teus olhos para chamar de irmão quem eu quis chamar de esse teu filho. E quando o vento levantar e minha fé tremer, eu me lembro de Marcos 4:39. O Senhor diz: aquieta-te, acalma-te, e o mar obedece. Acalma meu coração também. Em nome de Jesus. Amém.
E se essa palavra te encontrou no portão, escreve nos comentários: eu vou entrar como filho. Se inscreve no Palavra Pura, porque aqui a gente não vive de mérito, a gente vive de presença. E que o Deus que sai para te buscar hoje te encha de alegria limpa, em nome de Jesus. Para quem fica até o último suspiro desta história, existe um fio escondido amarrado no mesmo nó. Você já viu o portão. Você já ouviu a música. Você já sentiu a injustiça queimando na garganta. Agora você não volta para casa. Você entra numa estrada de poeira que leva para um campo aberto onde a graça parece escândalo e onde o mérito tenta gritar mais alto. O sol ainda nem estoura por cima do horizonte e o ar já corta o peito. Você caminha rápido. Seus pés chutam pedrinhas. Seu estômago pede pão. Sua cabeça repete contas. Hoje você precisa de trabalho. Hoje você precisa de moeda. Você chega à praça do mercado, onde homens se juntam com braços fortes e olhos cansados. Alguns seguram ferramentas. Outros só seguram esperança. O silêncio não é paz. O silêncio é tensão. É o barulho de gente esperando ser escolhida. E então ele aparece. Um dono de terras. Manto limpo. Passo firme. Olhar que mede. Ele não para filosofar. Ele procura mãos. Ele aponta. Ele chama. Ele decide. E o mundo muda para quem ouve o próprio nome. Você sente o coração acelerar quando ele caminha na sua direção. Você quase levanta o braço primeiro. Você quase dá um passo antes dele. Você quase promete ser o melhor. Mas ele fala do jeito que a palavra deixa registrado como realidade crua. E a praça inteira parece ouvir como se fosse agora. Ele diz em Mateus 21, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele não está contando uma teoria. Ele está fazendo acontecer. Ele olha para você e para outros e faz a proposta sem rodeio. A voz dele tem peso de contrato e peso de promessa. Ele declara em Mateus 22, ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. 1 denário. Você engole seco. Você calcula rápido. Você imagina pão. Você imagina azeite. Você imagina a cara de alívio de quem espera em casa. Você acena. Você aceita. Você segue. Você atravessa o caminho como quem atravessa uma porta. A vinha se abre como um mar verde. Fileiras de videiras. Cheiro de terra úmida. Ferramentas batendo. Vozes chamando. O dia começa a correr. Você trabalha com pressa. Você puxa. Você corta. Você carrega. Você limpa o suor com o antebraço. A poeira gruda na pele. A mão arde. Você não reclama. Você repete por dentro: eu estou aqui desde cedo. Eu mereço. Eu faço por onde. O sol sobe. A luz endurece. A sombra fica rara. Você levanta a cabeça por um instante e vê o proprietário voltando pela estrada com passos decididos. Isso chama a atenção. Dono de vinha não costuma voltar tantas vezes. Mas ele volta. E volta trazendo gente. Ele para numa parte do campo e fala com outros recém-chegados. Você não entende por quê. Você pensa: agora? Tão tarde. Você ouve fragmentos, e como se o ar fosse texto, as palavras se encaixam no que Mateus 23 descreve. Por volta da 3ª hora da manhã, saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Desocupados. A palavra incomoda você como areia no olho. Você não conhece a história deles. Você só vê que eles chegam depois. O proprietário aponta para a vinha e fala com naturalidade, como quem dá direção para um destino. Ele diz em Mateus 24, e disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. O que for justo. Você escuta isso e, por dentro, você traduz do seu jeito: justo é o ganhar mais. Justo é o ser reconhecido. Você volta a cortar uvas com mais força, como se força comprasse valor. O tempo corre. O calor aperta. A sua camisa cola. E ele volta de novo. Você percebe a poeira subindo no caminho e reconhece o mesmo passo. Ele não vem fiscalizar. Ele vem chamar mais.
As palavras surgem como lâmina no ar em Mateus 25, saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. A mesma coisa. Mais gente entra. Mais pés pisam o mesmo chão. Mais mãos pegam as mesmas ferramentas. Mais suor se mistura no mesmo calor. Seu peito aperta. Não por cansaço apenas. Por comparação. Você olha para o sol e sente que ele marca sua superioridade. Você está aqui desde cedo. Você aguenta mais. Você sofre mais. Você pensa, eu tenho direito. E então acontece o que mais mexe com sua justiça. O dia quase termina e o dono volta mais uma vez. O céu já começa a mudar de cor. A luz perde força. A sombra cresce. Ele vai para a praça de novo. Ele encontra gente parada. Gente que não entra o dia inteiro. Mateus 26 respira na cena. Por volta da 11ª hora, saiu e encontrou ainda outros desocupados. A 11ª. Quase nada de dia. Quase nada de esforço. Você sente o estômago embrulhar antes mesmo de ouvir o resto. Ele pergunta a eles do jeito que Deus pergunta para revelar o coração. Em Mateus 26 ele diz, e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles respondem com vergonha simples, sem defesa e sem pose. Mateus 27 sai da boca deles como confissão. Eles responderam, porque ninguém nos contratou. E o proprietário não faz discurso. Ele não humilha. Ele não acusa. Ele aponta para a vinha como quem abre uma porta. Ele declara em Mateus 27, ele lhes disse, vão também trabalhar na vinha. Eles correm. Correm porque o pouco tempo vira oportunidade. Correm porque a última hora ainda vale algo quando a graça chama. Você trabalha com a mandíbula travada. Você não fala com ninguém. Você faz sua parte. Você sente a coluna reclamar. Você sente a mão latejar. Você pensa no denário como quem segura a justiça na palma. O céu escurece. O turno acaba. Um apito não soa. Mas o corpo sabe. O corpo sabe quando o dia se dobra. O proprietário se aproxima do encarregado. O homem do dinheiro chega com uma bolsa que faz som de metal batendo. O som atrai todo mundo como imã. O dono não demora. Ele dá ordem clara. Mateus 28 acontece como comando no campo. Quando chegou a tarde, o dono da vinha disse ao seu encarregado, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Começando com os últimos. Você se endireita. Você pisca. Você acha estranho. Mas você sorri por dentro, porque uma lógica aparece na sua cabeça. Se os últimos recebem, eu recebo mais ainda. Os homens da 11ª hora se aproximam primeiro. As mãos deles ainda estão limpas demais para o seu gosto. Eles abrem a palma com cuidado, como quem tem medo de receber pouco. O encarregado coloca uma moeda em cada mão. Você prende a respiração. Mateus 29 se torna visível. Os trabalhadores contratados por volta da 11ª hora vieram e cada um recebeu um denário. Um denário. A moeda brilha na mão de quem trabalha quase nada. Você sente um fogo subir pela nuca. Ao mesmo tempo, uma esperança cresce, porque sua mente faz cálculo rápido. Se eles recebem um denário, você recebe mais. Você merece mais. Você sofre mais. Você chega primeiro. Você dá um passo à frente. Você já se vê segurando 2 moedas. Talvez 3. Talvez um prêmio. Talvez honra. Mas o texto da vida não obedece sua planilha. Mateus 20:10 entra como choque. Quando vieram os que foram contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Também. Um denário. O mundo fica estreito. Sua mão fecha na moeda como se o metal fosse culpa. Seu peito enche de ar e não sai. Seu olhar atravessa o dono. Você sente a justiça escorrendo pelo ralo. E o que está dentro de você salta para fora. Sua boca fala antes da sabedoria. Mateus 20:11-12 ganha voz em você e nos outros. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário.
Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, disseram, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e do calor do dia. Você ouve sua própria frase e percebe que ela parece com outra frase antiga. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. A mesma dor, a mesma contabilidade, a mesma acusação. O proprietário não retrocede. Ele não grita. Ele não pede desculpa por ser bom. Ele se aproxima e responde como quem revela o coração do reino. Ele encara você. A voz dele é firme e limpa. Mateus 20:13 sai como sentença sem veneno, mas ele respondeu a um deles: Amigo, não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Amigo. A palavra não massageia seu orgulho. Ela expõe. Você concorda. Você lembra do acordo. Você lembra de aceitar. Você lembra de achar justo quando era você por cima. O proprietário continua. Ele não muda o contrato. Ele muda a sua visão. Mateus 20:14. Receba o que é seu e vá. Quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Receba o que é seu e vá. A frase pesa porque ela parece dizer: se você quer viver só de mérito, vá viver sozinho com seu mérito. E ele dá o golpe final na lógica que você chama de justiça. Mateus 20:15 corta como espada. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Inveja. A palavra acerta em cheio. Você tenta negar por dentro. Você tenta maquiar. Você tenta chamar de senso de justiça. Você tenta chamar de ordem. Você tenta chamar de merecimento. Mas é inveja. É dor de ver o outro receber o que você acha que é só seu. O vento passa pela vinha e balança as folhas como se a criação toda sussurrasse a conclusão. Mateus 20:16 fecha a cena como porta que se abre. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Você fica parado com um denário na mão e um tribunal no peito. Porque a moeda é justa. O que é injusto para você é a bondade para o outro. E agora a vinha vira espelho. Você percebe que dá para trabalhar no campo de Deus e ainda assim não conhecer o coração do dono. Você percebe que dá para obedecer e ainda assim reclamar. Você percebe que dá para estar perto e ainda assim estar do lado de fora por dentro. Você olha para os homens da última hora. Eles não riem de você. Eles não te humilham. Eles apenas seguram a moeda como quem segura um milagre. Um deles aperta o denário na mão e sussurra como quem não acredita. Ele não diz eu mereço. Ele diz eu recebo. E é aqui que a história te puxa pelo colarinho e te leva de volta para o portão da casa. Porque o irmão mais velho também diz, tu nunca me deste. E o dono da vinha pergunta, você não concordou? Porque Jonas também fica do lado de fora e prefere uma sombra ao arrependimento de uma cidade. E o dono da vinha pergunta, ou você está com inveja porque sou generoso? Você sente um incômodo que não é contra o dono, é contra você mesmo. Porque você quer que a graça seja pagamento. Porque você quer que o perdão seja salário. Porque você quer que o abraço seja bônus de desempenho. Você segura o denário e percebe que ele pesa menos do que a sua amargura. A moeda não te fere. O que te fere é ver o outro vivo. O que te fere é ver festa para quem você queria ver punido. E então a voz do pai volta como eco. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Você percebe que o problema do irmão mais velho não é falta de pagamento. É falta de comunhão. Você olha de novo para o proprietário. Ele não parece um banqueiro. Ele parece alguém que se importa com quem fica esquecido na praça. Ele sai cedo. Ele sai de novo. Ele sai de novo. Ele sai na última hora. Ele procura a gente. E isso te lembra um Deus que também sai. Sai para o jardim quando o homem se esconde. Sai para o deserto quando o profeta foge. Sai para o portão quando o filho trava. Sai para a praça quando ninguém escolhe os últimos. O dono da vinha não é ingênuo. Ele sabe que sua generosidade vai provocar queixa. Mesmo assim ele faz. Porque o reino não é um quadro de mérito.
O reino é um retrato do coração. Você dá alguns passos para fora da fila. Você se afasta do barulho. Você respira poeira e noite. Você ouve grilos. Você ouve gente indo embora com moedas na mão. E você percebe uma coisa humilhante. Seu problema não é o denário. Seu problema é o olhar. Você olha para a graça como se fosse roubo. Mas a graça nunca rouba. A graça só revela que você também vive dela. Sua mente tenta correr para longe com desculpas. Mas eu sofri. Mas eu aguentei. Mas eu fiz certo. E uma voz interna responde, sim. E mesmo assim você precisa de graça para ser filho e não empregado. Você se lembra do barco no escuro. Mestre, não te importas que morramos? Você percebe que sua reclamação na vinha tem a mesma raiz. Você está dizendo para Deus, não te importas que eu tenha carregado o peso do dia? E Jesus continua perguntando, como o vento que não deixa mentira repousar. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé. Porque o medo por trás da inveja é este. Se o outro recebe, eu vou perder. Mas no reino do Pai, a festa de um filho não rouba a filiação do outro. Você volta a olhar para a praça, onde os últimos estavam. Você imagina o dia deles. Madrugada com esperança. Horas passando com vergonha. Olhares atravessando. Barriga vazia. E então a última hora. Uma chance. Um chamado. Um denário. Você pensa, se eu fosse eles, eu choraria. E aí vem a pergunta que dói. Por que você não chora com eles? Por que você não celebra com eles? Por que você não entra na alegria do dono? O proprietário passa perto de você enquanto vai embora. Ele não está fugindo de debate. Ele está terminando o dia. Você dá um passo e chama. A voz falha. Senhor. Ele para. Você quer acusar de novo, mas algo muda. Seu peito aperta de outro jeito. Você fala mais baixo. Eu trabalhei o dia inteiro e ainda assim eu me sinto vazio. Você não cita um versículo. Você vive o versículo. E ele responde não com uma nova moeda, mas com a verdade que desmonta sua barganha. Ele repete, como se quisesse que você ouvisse a própria pergunta até ela virar espelho. Mateus 20:15. Ou você está com inveja porque sou generoso? Você não consegue responder rápido. Porque responder é confessar. E confessar é perder o disfarce. Você baixa a cabeça. A moeda na sua mão parece pequena perto do que se revela. Você percebe que sua obediência vira arma. Você percebe que seu esforço vira argumento contra o coração do dono. Você percebe que você quer usar eu fiz para controlar ele dar. E aí, como recompensa escondida, a história te entrega uma chave. Não é o proprietário que precisa mudar. É você que precisa sair do portão. É você que precisa parar de chamar generosidade de injustiça. Você se lembra da frase do pai, tudo o que eu tenho é seu. Você entende que o denário nunca foi o teto. Era o mínimo. O que o pai oferece não é um salário maior. É um coração novo. Você começa a caminhar para casa. Passo lento. A poeira sobe. A noite esfria. Você passa por alguns dos últimos. Um deles segura a moeda e fala com a esposa. A voz dele treme. A alegria dele não é debochada. É sobrevivência. Você sente a inveja tentar subir. E você luta. Você luta como quem luta contra um velho senhor dentro de si. Você respira. Você abre a mão e olha o seu denário. Você diz baixinho, como oração curta, Pai, cura o meu olho. E uma lembrança antiga atravessa você como luz. O pai no portão não diz, trabalhe mais. Ele diz, meu filho. O dono na vinha não diz, você não recebe nada. Ele diz, amigo, não fui injusto com você. A bondade de Deus não diminui quando se multiplica. E você entende o escândalo do reino. Deus não é generoso só com os outros. Deus também é generoso com você. Até quando você reclama. Até quando você trava. Até quando você se coloca do lado de fora.
Você chega perto de casa e ouve um som. Não é a festa do seu irmão agora. É o barulho simples de gente abrindo porta. É a vida cotidiana. E você percebe que as grandes batalhas acontecem assim. Não no campo apenas. Não na praça apenas. Mas no momento em que você decide se a graça vai ser inimiga ou se a graça vai ser lar. Você para diante da porta e sente o velho impulso. Eu mereço. Você quase diz isso. Mas você engole. Você troca. Você sussurra. Eu recebo. E quando você entra, a história deixa uma última frase pairando no ar como convite que não expira. Mateus 20:16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Não é ameaça. É cura. Porque se você insiste em ser primeiro pelo mérito, você se torna último na alegria. Mas se você aceita ser filho pela graça, você entra. Você entra na casa. Você entra na vinha. Você entra na festa. Você entra no coração do Pai. E agora a pergunta não é se Deus é justo. A pergunta é se você vai deixar Deus ser bom. Se você ficou até aqui, fica mais um passo. Não do lado de fora. Dentro. Respira. Solta a planilha. E diz com sinceridade: Pai, eu quero amar a tua generosidade mais do que eu amo estar certo.